Então, gente, dando sequência aqui até a próxima a aula de lei penal no tempo e no espaço e o conflito aparente de normas, né? Nossa, aqui é a nossa última aula, terminando o nosso resuminho, e vamos partir para as questões. Então, de acordo com o princípio da legalidade estrita, o princípio da legalidade estrita é o princípio da reserva legal, e o princípio da legalidade, ele é uma legalidade ampla. Não se pode utilizar a analogia a fim de incriminar quem não realizou a conduta prevista como um elemento do tipo. Então, não se pode utilizar a analogia a fim de incriminar. A analogia ela não pode ser usada em Malam parte, somente em Bona parte. Quem não realizou a conduta prevista como um elemento do tipo. Vedação da analogia em Malam parte. A interpretação analógica não se confunde com o instituto da analogia. Então, gente, interpretação analógica é uma coisa e o instituto da analogia é outra coisa. Interpretação analógica é uma coisa e o instituto da analogia é outra coisa. O instituto da analogia não se admite na seara penal, a não ser quando for o quê? Para beneficiar o agente do delito. Então, nós temos a analogia somente para beneficiar o elemento, e não a analogia em Malam partem, somente a analogia em Bona partem. Em razão do princípio da legalidade estrita ou do princípio da reserva legal. A interpretação analógica não se confunde com o instituto da analogia, porque a analogia não se admite na seara penal, a não ser quando for o quê? Para beneficiar o agente do delito. Em razão do princípio da legalidade estrita, somente a analogia em bona parte faz parte do nosso direito penal. Já a interpretação analógica, quando incide, vem expressamente prevista pelo dispositivo legal, na medida em que permite ao intérprete estender as hipóteses típicas a partir de uma fórmula casuística para a fórmula genérica. Nesse caso, é permitida que essa extensão seja tanto em bona parte quanto em Malam partem. Então, já a interpretação analógica incide vem expressamente prevista pelo dispositivo legal, na medida em que permite a interpretação estender as hipóteses típicas a partir da fórmula casuística, né, para a fórmula genérica. Exemplo de interpretação analógica, né, apresentado de forma recorrente. Em nossa doutrina, nós temos o artigo 121, o parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal, que qualifica o homicídio quando praticado que mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Há com efeito uma fórmula casuística, mediante paga ou promessa de recompensa, e uma fórmula genérica, outro motivo torpe. Nós temos aqui a interpretação analógica, né, que permite ao intérprete classificar como motivo torpe outro que não tenha sido previsto pelo legislador, vale dizer, não especificado no dispositivo legal para qualificar o homicídio. Logo aqui, não é taxativo, e sim exemplificativo, né? Então, exemplo de interpretação analógica apresentado de forma recorrente em nossa doutrina é o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal, que qualifica o homicídio como praticado mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Então, outro motivo torpe está exemplificando aí, né? Mediante paga ou promessa ou recompensa, está exemplificando para poder ter outro motivo torpe. Então aqui é uma fórmula genérica, outro motivo torpe, que permite ao intérprete classificar como motivo torpe outro que não tenha sido previsto no legislador. Aqui nós temos a interpretação analógica. Assim, há diversas formas de normas que iremos tratar no decorrer do estudo, como normas penais incriminadoras. Então, nós temos aqui as normas penais incriminadoras. Tem por escopo definir as infrações penais, proibindo ou impondo condutas desse modo. O seu não cumprimento se sujeita à penalidade. As normas penais incriminadoras podem ser primárias ou secundárias. Primárias ou preceptum iuris são aquelas que descrevem perfeita e detalhadamente a conduta proibindo ou impondo. As secundárias, ou sancti iuris, têm por objetivo a individualização da pena em abstrato. Vejamos a aplicação de ambos.
Artigo 121. Matar alguém. Temos a norma primária. Pena: reclusão de 6 meses a 20 anos. Norma secundária. Então, há diversas formas de normas que iremos tratar no decorrer do estudo. Então, nós temos aqui a primeira dela, as normas penais incriminadoras, que tem por escopo definir as infrações penais. Definir as infrações penais, proibindo ou impondo condutas. Desse modo, o seu não cumprimento se sujeita à penalidade. Logo, o seu não cumprimento das normas penais incriminadoras se sujeita à penalidade. Então, as normas penais incriminadoras, elas podem ser primárias ou secundárias. Primárias, ou preceptum iuris, são aquelas que descrevem perfeitamente e detalhadamente a conduta, proibindo ou impondo. Então, as normas penais incriminadoras primárias, ou preceptum iuris, são aquelas que descrevem perfeitamente e detalhadamente a conduta do agente, proibindo ou impondo. E nós temos as secundárias, ou sancti iuris, que tem por objetivo o quê? A individualização da pena, em abstrato. Então, nós temos aqui o artigo 121, matar alguém. Norma primária, ou preceptum iuris. E nós temos a pena, reclusão de 6 a 20 anos. A norma secundária, a individualização da pena. Então, nós temos aqui a letra B, normas penais não incriminadoras, que possuem tais finalidades como tornar lícitas determinadas condutas. Então, as normas penais não incriminadoras. Aqui figura o princípio da legalidade. Já na A, normas penais incriminadoras, figura o princípio da reserva legal. Legalidade em sentido formal. Princípio da reserva legal. Normas penais não incriminadoras possuem tais finalidades como tornar lícitas determinadas condutas, afastar a culpabilidade do agente, como no caso de isenção de penas. Afastar a culpabilidade do agente, como no caso de isenção de penas. Afasta a conduta do agente. Esclarecer determinados conceitos. Fornecer princípios penais para aplicação da lei penal. Então, nós temos aqui o princípio da legalidade. Aqui nós temos o princípio da legalidade, que é as normas penais não incriminadoras. E nas normas penais incriminadoras, nós temos o princípio da reserva legal, ou da legalidade em sentido estrita ou formal. Tornar lícita determinadas condutas, afastar a culpabilidade do agente, como no caso de isenção de penas, esclarecer determinados conceitos e fornecer princípios penais para a aplicação da lei penal. Há outro critério classificativo das normas penais não incriminadoras. Então, aqui, os critérios classificativos das normas penais não incriminadoras. Lá nas incriminadoras, nós temos dois tipos. As primárias e as secundárias. As primárias, se encontram no artigo, e as secundárias se encontram nas penas. Aqui, nas normas penais não incriminadoras, nós temos as permissivas, as explicativas e as complementares. Então, nós temos as normas penais não incriminadoras permissivas, as normas penais não incriminadoras explicativas e as normas penais não incriminadoras complementares. Permissivas, elas podem ser o quê? Justificante e exculpante. Elas podem ser justificante e exculpante. Justificante afasta a ilicitude da conduta do agente. Então, as normas penais não incriminadoras permissivas justificantes afasta a ilicitude da conduta do agente. Afasta a ilicitude da conduta do agente, como no exemplo nós temos o artigo 23, 24 e 25 do Código Penal. Então, ela afasta a ilicitude da conduta do agente. Então, vamos ver aqui o que diz o artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato.
Então não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular do direito. Então o artigo 23 nos diz o seguinte: não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 1, em estado de necessidade. Quando houver estado de necessidade, não há crime quando o agente pratica o fato. Em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Artigo 24. Nós temos o quê? Nós temos o estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem praticar o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade e nem podia, de outro modo, evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, o artigo 24 nos diz o seguinte no estado de necessidade: considera-se em estado de necessidade quem praticar o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Nós temos o parágrafo 1º. Não pode alegar o estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então não se pode alegar o estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. E a legítima defesa no artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele uma injusta agressão, uma atual agressão ou uma iminente agressão a direito seu ou de outro. Então, as permissivas justificantes afasta a ilicitude da conduta do agente, como nos artigos 23, 24 e 25 do Código Penal, como acabamos de ler. As exculpantes elimina a culpabilidade, isentando o agente de pena. Então, nós temos as normas penais não incriminadoras permissivas, exculpantes, que elimina a culpabilidade, isentando o agente da pena, como no caso do artigo 26, caput, e do artigo 28 do CP. Artigo 26 do CP diz assim: é isento de pena um agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, é isento de pena o agente que, por doença mental ou um desenvolvimento mental retardado, incompleto, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender aquele caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. É o que nos diz o artigo 26, que está ligado aos imputáveis. E o artigo 28 nos diz assim: não excluem a imputabilidade penal. No artigo 28, não excluem a imputabilidade penal. Então, a imputabilidade penal está afastada no artigo 28. E nos diz assim: inciso 1º, pela emoção ou pela paixão. Se está emocionado ou apaixonado, ali não tem imputabilidade. Inciso 2, pela embriaguez. A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não afasta a imputabilidade penal, não exclui a imputabilidade penal. Não exclui a imputabilidade penal, a embriaguez, voluntária ou culposa,
pelo álcool ou de substâncias de efeitos análogos. Parágrafo 1º nos diz assim, do inciso 2 da embriaguez. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Bom, eu discordo desse parágrafo primeiro, mas tudo bem. Quem fez esse parágrafo aí é um tremendo alcoólico. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente do caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Discordo desse parágrafo primeiro. Parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou de força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Também discordo desse parágrafo 2º. Se ele está bebendo, ele está sabendo o que ele está fazendo. Então, eu li aí os artigos aí para você. Vamos voltar aos slides. Temos as justificantes e as exculpantes. A justificante afasta a ilicitude. A exculpante elimina a culpabilidade. Então, a exculpante elimina a culpabilidade. A justificante afasta a ilicitude. As explicativas e as complementares. Então, nós temos aqui as normas penais não incriminadoras explicativas. Visam esclarecer ou explicar os conceitos. Temos o artigo 327 e o 150, parágrafo 4º do Código Penal, quando tratam sobre o conceito de funcionário público e de casa. Vamos lá dar uma lida nesses artigos? 150, parágrafo 4º e o 327. Então, o 150 nos diz o seguinte: é a violação de domicílio. Entrar ou permanecer clandestinamente, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Então, artigo 150, vamos repetir: violação de domicílio. É os crimes contra a inviolabilidade do domicílio. Entrar ou permanecer. Se entrar ou permanecer. Clandestina ou astuciosamente. Ou contra vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Detenção de 1 a 3 meses ou multa. Acho muito pouco, mas o cara entra dentro da sua casa, meu querido, pode detonar ele. Vamos ao parágrafo 4º. A expressa casa compreende. Então está explicando aqui, né, o que significa casa em relação ao crime do 150. Qualquer compartimento habitado. Pode ser o lugar onde você trabalha, o seu escritório, sua casa de veraneio, sua casa onde você mora. Então, qualquer compartimento habitado. Você tem um trailer, pode ser também. Aposento ocupado de habitação coletiva. Pode ser um aposento ocupado de habitação coletiva. Inciso 3º. Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce a profissão ou atividade. No caso, o seu escritório. Beleza? O parágrafo 5º nos diz assim: não se compreende na expressão casa, hospedaria, a estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição no número 2, no parágrafo anterior. Então, o 327 está relacionado ao funcionário público. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo ou emprego em função pública. Então, aqui ele tá classificando, né, dando o conceito de funcionário público. Então, o 327 são os crimes, né, praticados pelo funcionário público. Considera-se funcionário público
para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Embora transitoriamente, é aquele funcionário público que puxa o saco de candidato político e ele vai lá e coloca ele lá num cargo em comissão. Ou sem remuneração. São as pessoas que trabalham, né, ali na época de eleitoral, está exercendo o cargo público ali. Exerce cargo, emprego ou função pública. Beleza, gente? Então está aqui as explicativas, né, que visam esclarecer ou explicar o conceito. No 150, parágrafo 4º, explica o conceito de casa. E no 327, explica o conceito de funcionário público. E as complementares fornecem princípios gerais para aplicação da lei penal. As complementares, né, as normas penais não incriminadoras complementares, fornecem princípios gerais para aplicação da lei penal. O exemplo, nós temos o artigo 59 do CP, quando trata sobre a aplicação de pena. Vamos a ele. Então, o artigo 59, a aplicação da pena, fixação da pena, nos diz o seguinte: o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para a reprovação e prevenção do crime. Então, gente, aqui para a fixação da pena, lembra lá do direito penal do autor e o direito penal do fato? Enquanto que o direito penal do fato, a gente vê ali o agente do crime pelo fato que ele cometeu. E o direito penal do autor pela fixação da pena. Então aqui o artigo 59 nos diz isso. Ó. O juiz, atendendo à culpabilidade. Então ele vê a culpabilidade. Os antecedentes. Então ele está vendo o que o cara fez anteriormente. Os antecedentes dele. Então aqui é direito penal do autor. A conduta social. A personalidade do agente. Direito penal do autor. Aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Inciso 1. As penas aplicáveis dentre as cominadas. O 2. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. O 3. O regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade. O 4. A substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Então, complementares fornecem princípios gerais para aplicação da lei penal, como o artigo 59, que trata sobre a aplicação da pena. Temos ali vários princípios, né? O princípio da insignificância, dentre outros princípios ali que podemos aplicar em cima do artigo 59. Então, gente, terminamos aqui, né, a parte de lei penal no tempo, no espaço e o conflito aparente de normas. Vou pegar 20 ou 30 exercícios. Vou pegar 30 exercícios de lei penal no tempo, 30 exercícios de lei penal no espaço e umas 10 questões de conflito aparente. Para você que gostou, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima aula.